Olá, turma do quinto. Então, gente, vamos aqui para as correções de exercícios sobre frações, né? Esses exercícios estão aí da página 130 a 133 do livro de vocês, tá bom? Então, acompanhe aí atentamente cada questão e faça as correções aí no livro de vocês. Então, na abertura aí desse capítulo sobre frações, trata-se aí dos ingredientes para se fazer um bolo de laranja, né? E os ingredientes são os seguintes. Temos aí só um momento. 2 xícaras e 3/4, né, de chá ou 330 gramas de farinha de trigo. 1 colher e meia de chá de fermento em pó. 4 ovos. 1 xícara de chá ou 200 gramas de manteiga. 2 xícaras de chá ou 360 gramas de açúcar. E 1 xícara de chá ou 240 ml, né, que é mililitros de suco de laranja. Ok? Então esses são os ingredientes para o bolo de laranja aqui. Bom, para iniciar aqui, as frações são usadas em muitas situações do dia a dia. Um exemplo é na elaboração de receitas culinárias. Então, nesta unidade, vamos retomar o estudo das frações e aprender mais sobre elas. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade. Converse com os colegas e respondam as questões a seguir. Aqui nos balõezinhos aqui, o que as crianças estão falando? O que significa 1 inteiro e 1/2 colher de chá, né? Então a leitura é isso aqui, ó. 1 colher e meia de chá, ou 1 colher mais meia colher de chá. O significado da fração é exatamente isso. E aqui, como se obtém, né, 3/4 de 1 xícara de chá de farinha? Tá aqui, ó, dividindo a xícara de chá em 4 partes iguais e enchendo 3 partes com farinha. Então aqui um desenhozinho representativo. Foi feito aqui um retângulo, como se fosse aqui a xícara, e foi pintado 3 partes, considerando que são 3 partes num total de 4, tá certo? E aqui 200 gramas representam 1/3, 1/4 ou 1/5 de 1 quilograma. Então a resposta correta é 1/5. Por quê? Porque 1 quilo, gente, tem 1000 gramas, certo? 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. E aí 200 gramas representa 1000 dividido para 5, tá ok? Aí no outro balãozinho aqui temos: depois de pronto, o bolo de laranja será dividido em 10 fatias iguais. Que fração indica cada fatia? Como se lê essa fração? Então a leitura é essa aqui, ó. 1/10, certo? Aqui é a forma numérica, né, da fração, e a leitura está aqui, 1/10. Ok? Próximo. Temos aqui. Então, nessa questão aqui temos sobre as porcentagens 50%, 20%, 100% e 25%. Qual dessas porcentagens corresponde a cada expressão dos quadros? Primeiro quadro, inteiro ou total. Então isso, pessoal, representa 100%, né? Não é inteiro. Se está falando de um inteiro ou total, 100%. Metade. Qual dessas frações eu considero aqui como metade?
Então, evidentemente que 50%, né? 50 é a metade de 100. E metade da metade. Então, quando se fala metade da metade, então se refere a 1/4, né? Esse 1/4 é 100 dividido em 4 partes, portanto, 25%, certo? E quinta parte. Quinta parte de um inteiro, nesse caso um inteiro é 100%, é só dividir 100 em 5 partes, portanto, temos 20%, certo? Então, na letra B, Pedro tinha R$20 e gastou 50% dessa quantia na compra de um lanche. Quanto ele gastou? E com quanto ele ainda ficou? Bom, então a resposta é... Então, se ele tinha R$20 e ele gastou 50% dessa quantia, então ele gastou R$10, né? Na compra desse lanche, certo? Quanto ele gastou? R$10. E com quanto ele ficou? Ficou com 10, ele não tinha 20. Bom, então a metade de 20 é 10, pois 20 dividido por 2 igual a 10. Item C. Ao girar um clipe nesta roleta aqui, ó, coloca assim um clipe aqui no centro, coloca aqui uma artezinha só para segurar e dá uma petalecada para que esse clipe passe a girar, né? Bom, então em qual cor há mais chance de ele parar? Então, notadamente, nós temos aqui mais cores verde, né? Assim, somente duas cores laranja e uma cor azul. Então, a chance maior desse clipe parar ao ser girado é na cor verde, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Próxima questão. Aqui, ideias de fração, né? Fração de uma figura ou de um objeto. Você já sabe, complete aí. A região delimitada por esta circunferência, que é essa aqui, foi dividida em quantas partes? 4 partes, né? Foram pintadas 3 partes, como você pode ver aqui, ó. Escrevemos a fração. Qual é a fração que escrevemos para essa figura? Escrevemos 3/4, pois 3 é a parte pintada e 4 representa todas as partes. Né? Para indicar as partes em amarelo, são essas 3 aqui. Número de partes pintadas, 3, que é chamado de numerador da fração, né? Então, 3 é o numerador. Número de partes iguais é o 4, que é chamado de denominador da fração, em que a região foi dividida. Tá ok? Vamos seguir aqui. Bom, pegue uma folha de papel, dobre-a em 2 partes iguais e pinte uma delas de vermelho, certo? Então, pintei uma aqui de vermelho, uma parte, né? Dobrei ela aqui em 2 partes e pintei uma parte de vermelho. Quantas partes há ao todo? Então, evidentemente que 2 partes, né? 2 partes. Quantas delas foram pintadas de vermelho? Só uma parte, não é isso? Uma parte. Indique, que no item C, indique com uma fração a parte pintada de vermelho. Então, nós vamos escrever aqui um meio, né? Considerando a parte pintada de vermelho. Letra D, complete. Você pintou meio ou metade da folha, certo? Então, complete dessa forma. Agora, dobre outra folha de papel em 4 partes iguais. Pinte uma parte de roxo. Bom, então, dividi em 4 partes, pintei uma de roxo aqui, como vocês podem ver. Complete. Há 4 partes iguais ao todo e uma parte foi pintada, ok? Letra B. Indique com uma fração a parte pintada de roxo. Então vai ficar assim, ó, 1/4. Uma parte pintada e 4 as partes, todas as partes
que foram divididas da folha. Letra C, complete. Você pintou quarto da folha. 1/4 da folha, certo? Então, pintou 1/4 da folha. Ok? Seguindo, pessoal. Desta vez, a dobra da folha será em 8 partes iguais. Pinte 3 partes de verde. Então, só que aqui, gente, eu pintei de azul, mas sem problema. Pedindo para pintar de verde, mas eu pintei de azul. Mas não tem problema. Complete. A, 8 partes iguais e ao todo. E, no caso aqui, 3 partes foram pintadas, certo? Ou seja, você pintou 3/8. Leitura. 3/8, da folha. Leitura das frações, aqui é para vocês lerem as frações. 1/2, 3/4 aqui, 5/6, e aí vai. 7/8, 1/3, 1/5, 4/7, 1/9. Veja também a leitura das frações com denominadores 10, 100 ou 1000, chamadas frações decimais. Então nós temos aqui 1/10, 1/100, 1/1000. Lá, seguindo. Agora conheça a leitura das frações com outros denominadores. Por exemplo, 5/12. Então, 5/12avos. A partir do 10, a gente acrescenta a palavra avos. Tá bom? 3/20avos. Olha. 7/31avos. Certo? Avos quer dizer divisão em partes iguais, pessoal. A fração 5/12avos representa 5 das 12 partes iguais em que a unidade foi dividida. Agora vamos para as leituras aqui. Escreva como se lê ou indique a fração. Por exemplo, 4/5. Qual é a leitura? Então, 4/5. Como se lê aqui no item B? 7/100. Como se lê no item C? 11/15avos. Como se lê no item D? 6/7. Letra E. Como se lê? Aqui já tem a leitura. Aliás, a leitura, e agora vamos escrever a fração. Então, 9/milésimos, 7/30avos. Qual é a fração que representa? Pronto, fica 7/30. No item G, 5/6. Então a fração vai ficar assim. Na letra B, 9/10, Próximo. Fração de um conjunto de elementos. Na foto ao lado há 8 balões, como vocês podem ver aqui. 8 balões, dos quais 5 são vermelhos, 5/8. A gente faz assim a leitura também, 5/8. Dizemos 5/8 dos balões são vermelhos, 5 é o número de balões vermelhos e 8 o número total de balões. Ok? Então, escreva as frações considerando o total de balões. Letra A, a fração correspondente aos balões amarelos. Então, você escreve 2/8 ou 2/8. Letra B, a fração correspondente ao balão azul. Então, temos 1/8. Só existe aqui um balãozinho azul no total. Então, 1/8, 1/8. Letra C, a fração correspondente aos balões que não são vermelhos. Então, a resposta 3/8. Os que não são vermelhos, 3/8, que é exatamente o azul e os 2 amarelos. Ok? Próximo. Indique a fração correspondente a cada caso. As flores vermelhas neste conjunto de flores, 3/7, São 7 flores, então 3/7. Os serrotes neste grupo de ferramentas, 3/9 ou 3/9, certo? Aqui no total de ferramentas, Tá bom? E aqui na
Questão 3. Observe os polígonos ao lado. Do total de polígonos, que fração representa os triângulos? Então, o total de polígonos aqui são 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os triângulos, no total de polígonos, que fração representa os triângulos? Então, temos quantos triângulos? 1, 2, 3 e 4. Então, vai dar 4 sétimo. 4 em 7. Letra B. Que fração representa os quadriláteros? Então, os quadriláteros são esses que têm 4 lados. Temos 1, 2, 2. Então, 2 em 7, né? 2 sétimos. Que fração representa o pentágono? Então, o pentágono é aquela figura que tem 5 lados. Só tem esse aqui. Então, 1 em 7. 1 sétimo. Que fração representa os polígonos com mais de 3 lados? Os polígonos que têm mais de 3 lados são os quadriláteros aqui e o pentágono, né? Então, 3 em 7, 3 sétimos. Em um grupo de 7 meninos e 3 meninas, as meninas correspondem a que fração do grupo? Ora, se são 7 meninos e 3 meninas, temos 10 no total. Então, representa aqui 3 décimos, né? 3 em 10. Ok? E até a próxima, pessoal. Espero ter ajudado, ter tirado as dúvidas de vocês. Portanto, faça as correções aí necessárias, certo?